E se a nossa compreensão de tudo o que nos cerca estivesse errada? E se o universo não fosse apenas uma vastidão de espaço vazio, mas um organismo vivo, respirando, crescendo e se transformando? E se, em vez de sermos a espécie dominante, nós fôssemos apenas uma infecção ou um vírus para a própria vida universal? Neste vídeo, vamos explorar uma das ideias mais fascinantes e perturbadoras. E se a humanidade fosse, na verdade, um vírus para o corpo da própria galáxia? Como essa percepção mudaria a forma como nos vemos no cosmos? Vamos começar com a hipótese de que o universo tem consciência e o que isso significaria para as nossas ações no planeta e para o nosso lugar na imensidão do universo. O universo como um organismo vivo. Em muitas culturas e filosofias antigas, a ideia de que o universo ou o planeta Terra são entidades vivas não é nova. Filosofias como o animismo acreditam que tudo na natureza, incluindo montanhas, rios e até estrelas, possui alma e consciência. A ciência moderna, embora inicialmente cética, começa a olhar para o cosmos de uma maneira mais integrada, à medida que teorias como a teoria do campo unificado e a teoria das cordas sugerem que tudo no universo está interconectado. Mas e se isso for mais literal do que imaginamos? E se a própria matéria e energia que formam o universo forem manifestações de uma vida cósmica maior, tentando se expressar em diversas formas? A vida no universo. Se pensarmos que o universo pode ser vivo, como seria a vida de um ser dessa magnitude? Como ele respira ou cresce? Algumas teorias sugerem que o universo pode estar se expandindo não apenas por forças de gravidade, mas por algo mais profundo, como um organismo que se expande e se adapta ao longo do tempo, gerando novas estrelas, sistemas e até novos planetas. E se a Terra for apenas um órgão ou célula dentro desse organismo universal, como as nossas células no corpo humano? Agora que estabelecemos a possibilidade de o universo ser um organismo vivo, o que isso significaria para a humanidade e o nosso comportamento? E se estivermos agindo como um vírus para o planeta Terra? Destruição e consumo. Ao observarmos a maneira como a humanidade interage com o planeta, é fácil notar um padrão de destruição e exploração. A poluição, o desmatamento, a extração descontrolada dos recursos naturais e os conflitos globais são apenas alguns exemplos de como nossa presença parece estar deteriorando o sistema. E se o universo, de alguma forma, percebessem essas ações como uma infecção? Como um organismo que luta contra uma doença, o universo poderia estar tentando se defender de nós, ou mesmo nos eliminar? História das epidemias e analogias biológicas. Olhando para o nosso planeta, podemos perceber que toda civilização que abusa de seus recursos naturais e desrespeita o equilíbrio ecológico acaba por experimentar uma queda, muitas vezes autoinduzida. Isso é algo que já aconteceu ao longo da história humana, com grandes civilizações sucumbindo ao colapso ambiental e social, como as antigas civilizações maia ou mesopotâmica. Podemos comparar nossa atividade atual com a ação de um vírus que consome e destrói as células de seu hospedeiro. Esta analogia biológica levanta uma questão crucial. Será que nossa existência está desequilibrando o próprio universo? Teorias filosóficas antigas. Diversos pensadores da antiguidade já sugeriam que a Terra e até o cosmos eram seres vivos. Filósofos gregos como Pitágoras e Platão acreditavam que as estrelas e planetas não eram apenas corpos físicos, mas entidades vivas. Mesmo Aristóteles falava sobre a Terra sendo um organismo que possui suas próprias leis de funcionamento, essencialmente considerando-a uma unidade orgânica em funcionamento. Então, o que isso nos diz sobre a nossa percepção moderna do universo? A ideia de que somos parte de um organismo cósmico vivo não é apenas uma filosofia do passado, mas algo que pode ser retomado em novas teorias de física. Teoria do Gaia. O conceito de Gaia, proposto pelo cientista James Lovelock, sugere que a Terra é um sistema autorregulador, onde todas as suas partes, desde os oceanos até a atmosfera, trabalham juntas para manter a vida possível. Se isso for verdade para o planeta, como podemos expandir esse pensamento para o universo como um todo?
A teoria de Gaia nos leva a questionar se nós, seres humanos, não somos apenas uma célula dentro de um organismo cósmico, e nossa destruição pode ser vista como uma ameaça ao equilíbrio universal. Agora que entendemos a ideia de que o universo pode ser um organismo vivo, devemos nos perguntar: qual é o nosso papel nesse organismo? Somos realmente um vírus? Ou há uma maneira de harmonizar nossas ações com a natureza e com o equilíbrio cósmico? O que acontecerá com a nossa espécie se continuarmos a agir da mesma maneira, destruindo e consumindo? E se o universo, em sua totalidade, estiver tentando se livrar de nós, como faria um organismo que tenta se proteger de uma infecção? Na próxima parte, vamos explorar o que acontece quando uma espécie que age como um vírus começa a perceber que está causando dano a seu hospedeiro. Como isso altera o comportamento e o destino de uma civilização? O que as leis naturais do universo podem ter a dizer sobre a nossa permanência ou extinção? Agora que discutimos a ideia de que a humanidade pode ser um vírus para o universo, é essencial entender como nossas ações impactam o equilíbrio não apenas da Terra, mas do próprio cosmos. Se o universo for um organismo vivo, a nossa atividade destrutiva pode ser comparada a uma infecção que prejudica esse sistema. Então, o que podemos fazer para reverter esse processo e impedir que nossa civilização se torne uma ameaça real para o planeta? Como podemos mudar nosso comportamento para evitar que a Terra e o cosmos nos vejam como uma doença? O impacto da poluição. O aumento da poluição nos últimos séculos é um exemplo claro de como a humanidade tem afligido a Terra. O ar, a água e o solo estão sendo contaminados, levando a mudanças climáticas drásticas e à extinção de espécies. O que acontecerá com o planeta se continuarmos a consumir recursos naturais sem considerar as consequências a longo prazo? Imagine que o planeta Terra, como um organismo vivo, comece a rejeitar a espécie humana, criando desastres naturais em resposta à nossa presença. Mudanças climáticas como reação do organismo. Se pensarmos na Terra como um organismo vivo, as mudanças climáticas podem ser vistas como uma defesa do sistema, um mecanismo de autoproteção. A Terra, assim como o corpo humano, tenta se ajustar e manter o equilíbrio. No entanto, se esse processo for forçado além de seus limites, a resposta pode ser devastadora, levando à irreversibilidade das mudanças. O aumento da temperatura global, as secas extremas e as tempestades mais fortes podem ser sintomas de que o planeta está começando a rejeitar as ações humanas. O perigo do colapso ecológico. Assim como uma célula infectada pode se multiplicar de forma descontrolada e afetar a saúde de um organismo, a exploração desmedida de recursos pode desequilibrar os sistemas naturais da Terra. O colapso ecológico é um risco real, e se a humanidade continuar a agir de maneira irresponsável, pode ocorrer uma ruptura nos sistemas que sustentam a vida. O planeta, assim como um organismo, pode tentar se recuperar, mas até onde conseguimos empurrar esses limites sem causar um colapso irreversível? Mudança de mentalidade. A primeira solução para reverter essa situação seria uma mudança de mentalidade. Precisamos começar a perceber que a humanidade e a Terra são interdependentes. Em vez de continuar a explorar os recursos naturais de maneira desenfreada, devemos adotar um modelo de sustentabilidade que garanta equilíbrio entre as necessidades humanas e o respeito pelos sistemas naturais. Tecnologias para restaurar o equilíbrio. Se o problema for causado pelas ações humanas, então devemos buscar tecnologias que ajudem a restaurar o equilíbrio ecológico. Iniciativas como o uso de energias renováveis, a reciclagem em grande escala e a restauração de ecossistemas são apenas algumas das soluções possíveis. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias limpas pode ser crucial para reduzir o impacto das atividades humanas no planeta. Responsabilidade ética global. O futuro da humanidade também dependerá de como decidimos agir como sociedade global. Devemos abraçar valores éticos que priorizem o bem-estar do planeta e das futuras gerações. Isso significa repensar nossa economia, nossa política ambiental e nossos valores culturais em direção a um desenvolvimento mais harmônico e sustentável. A espiritualidade humana e a conexão com o cosmos.
Se acreditarmos que a Terra e possivelmente o universo são organismos vivos, então é fundamental que a espiritualidade humana também evolua. Precisamos de uma nova consciência cósmica, que nos ensine a ver o mundo não como uma fonte inesgotável de recursos, mas como um sistema interconectado e sagrado. A natureza e o universo devem ser vistos como partes de um todo, em que todos somos responsáveis. A busca por equilíbrio com a natureza. A verdadeira solução para a crise ecológica pode estar na integração espiritual com o planeta. Se as civilizações antigas já nos alertavam sobre a importância de respeitar a Terra, hoje a sabedoria ancestral pode ser mais relevante do que nunca. Precisamos reconectar-nos com a natureza, valorizando o planeta como um organismo vivo que merece respeito e proteção. A necessidade de ação coletiva. Para garantir que nossa civilização não se torne uma ameaça para o planeta, precisamos de ação coletiva. A transição para uma economia verde e a implementação de políticas ambientais globais são passos cruciais. No entanto, isso só será possível se todas as pessoas, governos e empresas estiverem unidas em torno de uma visão comum de um futuro mais equilibrado e harmonioso. Ao longo deste vídeo, discutimos a hipótese de que a Terra e o universo são organismos vivos e que nossas ações podem ser vistas como um vírus que prejudica esse organismo. A poluição, exploração desenfreada dos recursos e mudanças climáticas são exemplos de como a humanidade está prejudicando o equilíbrio cósmico. Contudo, é possível reverter essa situação, adotando novas tecnologias, mudanças na mentalidade e práticas sustentáveis. A responsabilidade de cada um de nós é crucial para garantir que a Terra e o universo possam continuar a florescer e prosperar. O futuro da humanidade depende de como reagimos agora. Precisamos adotar uma nova consciência coletiva que respeite não apenas nosso planeta, mas todo o cosmos interconectado. Futuro possível. Se conseguirmos fazer a transição para uma civilização sustentável e ética, talvez possamos encontrar nosso verdadeiro lugar no universo. Não como um vírus, mas como parte de um organismo vivo que entende a importância de cada uma de suas células, inclusive nós, humanos. Agora que exploramos a ideia de que a Terra e o universo são organismos vivos e que nossa presença pode ser comparada a um vírus, é importante analisar o impacto real das ações humanas no planeta. Como nossas escolhas, desde o consumo desenfreado até a poluição ambiental, afetam o equilíbrio natural. E o mais importante, como podemos reverter os danos que causamos, antes que o organismo Terra nos rejeite de forma irreversível? Vamos analisar as principais ameaças ambientais e as soluções possíveis para restaurar o equilíbrio. Poluição e destruição do ecossistema. Uma das maiores ameaças que enfrentamos atualmente é a poluição. O ar, a água e o solo estão sendo contaminados com resíduos tóxicos, gases de efeito estufa e produtos químicos que prejudicam a biodiversidade. Se pensarmos na Terra como um organismo vivo, a poluição pode ser vista como uma infecção que atinge as células naturais do planeta. Se isso continuar, o planeta poderá começar a rejeitar nossas atividades, resultando em desastres naturais, como tempestades, secas extremas e até mesmo o colapso de ecossistemas inteiros. Mudanças climáticas como resposta do organismo. Outra consequência direta das atividades humanas é o aquecimento global. As mudanças climáticas não são apenas um fenômeno ambiental, mas uma resposta natural do planeta para tentar restaurar seu equilíbrio. Imagine o planeta como um organismo que, diante de uma infecção, começa a reagir com febre ou inflamação. O aumento da temperatura global, as catástrofes naturais e a mudança nos padrões climáticos podem ser vistos como defesas naturais do sistema Terra. Desmatamento e extinção das espécies. O desmatamento desenfreado também tem um grande impacto sobre o equilíbrio da Terra. As florestas são, de fato, os pulmões do planeta, e sua destruição afeta diretamente a capacidade da Terra de se regenerar. Isso resulta na extinção de espécies que desempenham papéis fundamentais no ecossistema, quebrando a cadeia alimentar e afetando o funcionamento global do corpo da Terra. Mudança de mentalidade e hábitos. A primeira solução para a crise ambiental é a mudança de mentalidade. Precisamos parar de ver a Terra como uma fonte inesgotável de recursos e começar a tratá-la como um organismo vivo e interconectado.
Isso inclui a adoção de práticas sustentáveis, como o uso de energias renováveis, a redução do consumo de recursos e o incentivo à reciclagem. A sociedade precisa entender que nossos hábitos de consumo têm um impacto direto sobre o planeta. Tecnologias para restaurar o equilíbrio. Precisamos investir em tecnologias que restaurem o equilíbrio ecológico da Terra. Por exemplo, a engenharia climática e os projetos de captura de carbono podem ajudar a reduzir o impacto das emissões e estabilizar as mudanças climáticas. A restauração de ecossistemas, como a recuperação de florestas e áreas degradadas, também é uma solução promissora. Além disso, novas tecnologias limpas podem ser desenvolvidas para reduzir a poluição e os danos ao meio ambiente, tornando o desenvolvimento humano mais compatível com a natureza. Ações coletivas e políticas globais. Para reverter os danos ambientais, a ação coletiva será crucial. Os governos e as empresas precisam se unir para criar políticas ambientais globais que incentivem a preservação e a recuperação da natureza. A transição para uma economia verde que promova práticas sustentáveis em todos os níveis da sociedade é essencial. No entanto, a implementação de políticas eficazes exigirá cooperar internacionalmente e garantir que todos os países adotem metas ambientais semelhantes. Espiritualidade e reconexão com a natureza. Se aceitamos a ideia de que a Terra é um organismo vivo, também devemos repensar a nossa espiritualidade e conexão com a natureza. O respeito pelo planeta deve se tornar um princípio central das nossas práticas espirituais. Podemos aprender muito com sabedorias antigas, como as de povos indígenas, que sempre trataram a Terra como um ser sagrado e essencial para a vida. Se conseguirmos reconectar-nos com a natureza, talvez possamos entender a Terra como parte de nós, e isso pode mudar completamente nossa abordagem ao meio ambiente. A importância do respeito e da harmonia. Reconciliar-nos com a natureza não significa apenas proteger os recursos naturais, mas também aprender a viver em harmonia com o que nos cerca. Essa harmonia pode ser entendida não apenas como um equilíbrio físico, mas também como um equilíbrio emocional e espiritual. Se conseguirmos integrar essa abordagem nas nossas sociedades modernas, isso poderia ser um passo fundamental para a recuperação do planeta. Novos modelos econômicos sustentáveis. Para reverter os danos ambientais, a sociedade precisará de novos modelos econômicos. O atual sistema capitalista, que se baseia no consumo incessante, pode estar em desacordo com as necessidades ambientais. Modelos de economia circular, onde o desperdício é minimizado e os recursos são reutilizados e reciclados, poderiam ajudar a transformar a maneira como consumimos. Empresas sustentáveis e inovações ecológicas serão fundamentais para promover um futuro mais equilibrado. Desigualdade social e mudanças climáticas. As mudanças climáticas não afetam a todos da mesma forma. Os países em desenvolvimento e as comunidades mais vulneráveis são os que mais sofrem com desastres naturais e escassez de recursos. Portanto, é fundamental que as soluções ambientais também abordem as desigualdades sociais. Precisamos garantir que as populações mais afetadas pela crise climática recebam ajuda e apoio para se adaptarem aos novos desafios. Ao longo deste vídeo, discutimos como a humanidade pode ser vista como um vírus para a Terra, prejudicando o equilíbrio do planeta. No entanto, também mostramos que existe uma oportunidade de mudança. Se começarmos a adotar novas tecnologias, mudar nossos hábitos de consumo e a reconectar-nos espiritualmente com a natureza, podemos reverter a situação. A ação coletiva será essencial e a consciência coletiva pode nos levar a um futuro mais equilibrado e sustentável. O que nos espera no futuro? Se tomarmos as decisões certas agora, podemos garantir um futuro onde a humanidade será uma parte harmônica e responsável do cosmos, vivendo em equilíbrio com a Terra e com todas as formas de vida que ela abriga. A transformação está ao nosso alcance e depende das escolhas que fazemos hoje. Agora que discutimos os desafios técnicos, sociais e ambientais de um futuro mais equilibrado, chegamos a uma das questões mais profundas. Como a humanidade pode adaptar sua visão espiritual e filosófica para um mundo em harmonia com a Terra e o cosmos? Se estamos começando a entender o universo e a Terra como organismos vivos interconectados, isso também exige uma mudança radical em nossa abordagem filosófica e espiritual. Precisamos de uma nova consciência cósmica que nos permita ver a Terra e a vida como um todo integral e não como recursos separados.
Como podemos repensar nossas relações espirituais, morais e existenciais à luz dessa nova compreensão? A visão de Gaia. Um conceito interessante que já é utilizado para entender a Terra como um organismo vivo é a teoria de Gaia, proposta pelo cientista James Lovelock. Essa teoria sugere que a Terra funciona como um organismo autorregulador, onde todos os seus sistemas, atmosfera, oceanos, fauna e flora, trabalham em harmonia para manter a vida. Se aplicarmos essa visão à nossa espiritualidade, começamos a perceber que não somos apenas habitantes da Terra, mas parte de um sistema maior e interconectado. Ao adotar essa perspectiva, começamos a respeitar a Terra e suas biodiversidades como seres vivos e conscientes. Mudança de valores espirituais. Na maioria das religiões tradicionais, a humanidade é vista como algo separado da natureza e da terra, muitas vezes sendo considerada superior a ela. No entanto, a ideia de que a Terra é um organismo vivo desafia essa visão. Se o universo e o planeta são organismos interconectados, isso leva a uma humildade espiritual. Não estamos aqui para dominar, mas para viver em harmonia com todas as formas de vida. Essa nova visão espiritual pode se traduzir em práticas mais sustentáveis e compassivas, não apenas com a Terra, mas com todos os seres vivos. Como podemos usar nossas crenças e filosofias para viver em harmonia com a natureza e o cosmos? A moralidade interconectada. Se a Terra e o universo são organismos vivos, isso altera a nossa percepção da moralidade. A ética passa a ser uma questão não apenas de ações humanas, mas de interações com outros seres vivos e com o próprio planeta. Como podemos desenvolver uma ética que considere o bem-estar de todas as formas de vida, não só humanas? Como podemos nos tornar responsáveis não apenas por nós mesmos, mas por todas as formas de vida no planeta, reconhecendo que tudo está interconectado? Conexão com o cosmos. Além da Terra, o reconhecimento de que o universo pode ser um organismo vivo nos leva a questionar nossa relação com outros planetas e sistemas estelares. O que significaria para a humanidade se descobríssemos outras formas de vida no universo? Como nossa moralidade e responsabilidade ética se estenderiam a essas novas formas de vida? Se a Terra é um organismo, outras formas de vida cósmicas podem ter suas próprias espécies, ecossistemas e sistemas de inteligência. Isso nos leva a refletir sobre a universalidade da ética e o impacto que nossas ações podem ter além da Terra. A busca por um novo propósito. Se a Terra e o cosmos forem organismos vivos e interconectados, nosso propósito como espécie não seria apenas sobre sobrevivência ou expansão tecnológica, mas sobre contribuir para o equilíbrio do todo. Ao repensarmos nossa existência e o significado da vida, somos chamados a buscar harmonia, não apenas em nossa sociedade, mas também com a natureza e o universo. O que seria o verdadeiro propósito humano em uma realidade cósmica, onde nossa consciência é uma pequena parte de uma rede de vida universal? O papel da humanidade na preservação da vida cósmica. A humanidade tem a oportunidade de se tornar guardião do equilíbrio cósmico, ajudando não apenas a preservar a Terra, mas a contribuir para a preservação da vida no universo. Ao mudarmos nosso modo de vida de destrutivo para harmônico, passamos a ser parte ativa do organismo cósmico, onde cada ser vivo tem um papel importante. Como podemos, como espécie, integrar esse papel em nossa visão existencial de forma a preservar a Terra e a vida cósmica por gerações? A religião e a conexão cósmica. O entendimento da Terra como um organismo vivo pode também transformar as religiões e as crenças espirituais que temos. Se entendermos que a Terra é um organismo cósmico, podemos passar a adotar um modelo de espiritualidade que valorize o respeito ao planeta, ao cosmos e a todas as formas de vida. As religiões tradicionais podem se adaptar a essa nova compreensão, propondo um dever cósmico de preservação e harmonia, reconhecendo que o planeta e a vida são sagrados e que somos responsáveis pelo equilíbrio universal. A nova era espiritual. Uma nova era de espiritualidade pode surgir, onde as práticas religiosas são centradas no respeito ao cosmos e à Terra, promovendo uma maior consciência ecológica e solidariedade interplanetária. A espiritualidade que emerge desse entendimento seria baseada na ideia de que todos somos partes de um organismo maior,
onde o respeito à natureza e o compromisso com a preservação da vida seriam os pilares centrais. À medida que nos aprofundamos na compreensão da Terra como um organismo vivo e interconectado com o cosmos, nos deparamos com o desafio de mudar nosso comportamento e perceber nossa responsabilidade cósmica. Se conseguirmos adotar uma visão espiritual e ética mais ampla, que vá além da sobrevivência individual e da exploração desenfreada dos recursos naturais, podemos, como humanidade, começar a reconstruir nosso papel no universo. Mudando nossas práticas e nossa relação com a Terra, podemos entrar em uma nova era de harmonia universal. Mas para isso, precisamos começar com a transformação interna de nossa consciência, reconhecendo que somos parte de um organismo cósmico maior e que nosso futuro está intrinsecamente ligado ao equilíbrio do universo. A humanidade enfrenta um momento decisivo, a chance de transformar nossa relação com o planeta, com a natureza e com o cosmos. Estamos prontos para aceitar essa responsabilidade? Estamos prontos para viver de maneira que respeite a Terra, as outras formas de vida e, por fim, o universo interconectado? O futuro da nossa civilização depende da resposta a essas questões. Obrigado por assistir e não deixe de refletir sobre o que você pode fazer para ajudar a criar um futuro mais harmonioso para nós e para o planeta.